Então, para a gente entender sobre excesso de peso e obesidade, o contexto em que está inserido, nós precisamos entender o contexto de transição alimentar e nutricional. Né? O contexto de transição nutricional que está ocorrendo no Brasil, ele se caracteriza pela mudança do padrão corporal da população. Essa mudança do padrão corporal é devido à transição demográfica, à transição epidemiológica, a uma transição econômica e uma transição alimentar. Né? Nesse contexto, nós passamos da década de 80 para hoje em um padrão onde onde as doenças eram caracterizadas por doenças epidemiológicas e essas doenças epidemiológicas, elas eram epidêmicas, elas eram de caráter basicamente infeccioso e parasitário, e aí passa de uma transição de um quadro epidemiológico infeccioso e parasitário para um quadro epidemiológico onde as doenças crônicas não transmissíveis são mais frequentes. Né? Com isso, como o processo está em curso, nós temos uma carga múltipla de má nutrição, onde coexiste atualmente carências nutricionais, como hipovitaminose A, né, anemia por deficiência de ferro, a desnutrição também, e nós temos, além dessas carências nutricionais, nós temos doenças devido aos excessos, né, como o excesso de peso e obesidade. Então, a elevada prevalência de obesidade é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. E ela também está associada à perda de qualidade de vida e maiores custos ao sistema de saúde. Por esse motivo, por mais que o tema da nossa conversa de hoje seja excesso de peso e obesidade em crianças e adolescentes, é muito importante que façamos essa contextualização em adultos, maior parte da população brasileira. Né? Então, o excesso de peso, que é caracterizado como o peso acima de condições saudáveis, ele atinge 63% da população adulta brasileira. Isso significa o quê? Que a cada 10 adultos, 6 estão acima do peso. Quando a gente faz a estratificação disso por sexo, a gente percebe que é muito semelhante, né, a distribuição por sexo, mas no sexo feminino é um pouquinho mais alto. Olha, a prevalência de excesso de peso em mulheres 63,2% e a prevalência de excesso de peso em homens 61,4%. Nesse slide nós temos essa distribuição de excesso de peso nas regiões brasileiras. Então a gente observa que a média do Brasil é 63%, e quando a gente observa por região, as frequências são maiores na região sul e sudeste e são menores na região norte e nordeste. Esse fator que acontece para os adultos, esse fenômeno também é observado para as crianças e adolescentes, onde norte e nordeste têm prevalências menores de excesso de peso e obesidade. Apesar dessas prevalências menores, nós vamos ver ao longo da apresentação que elas são muito semelhantes. Eu destaco para vocês o excesso de peso nos estados da região norte, né? Vocês observam que a gente tem uma variação aí de 58,4% no Pará até 64,4% em Roraima, né? No Acre, 59,9%. Em média, 63%, como a gente viu. Então, a cada 10 adultos, 6 têm excesso de peso. Agora, partindo dessa contextualização dos adultos, vamos especificamente para o excesso de peso em crianças e depois o excesso de peso em adolescentes, que é o tema da nossa palestra de hoje. No Brasil, os menores de 2 anos, a prevalência de excesso de peso é de 18,9%. Ou seja, a cada 100 crianças,
né, menores de 2 anos, aproximadamente 19 crianças têm excesso de peso. Esse excesso de peso, ele é caracterizado pelo peso acima de condições normais. Então, ele vai ter o excesso de peso dividido em sobrepeso e obesidade, né? Vocês observam ali que sobrepeso é 11%, obesidade 7,9% e o somatório dos dois, que é o excesso de peso, 18,9%. Quando a gente sobe a faixa etária para 2 a 4 anos, nós temos que no Brasil o excesso de peso é 14,3%. E conforme aumenta a faixa etária, também aumenta essa prevalência de excesso de peso, né? Então, da faixa etária de 5 a 9 anos no Brasil, cerca de 30% das crianças estão em excesso de peso. Ou seja, a cada 10 crianças, 3 apresentam excesso de peso na faixa etária de 5 a 9 anos. Todos esses dados que eu estou apresentando para vocês são os dados mais recentes de 2019 que foram publicizados. Os dados de 2020 do Sistema de Informação de Vigilância Alimentar e Nutricional ainda está em revisão para ser disponibilizado, tá? Já tem disponibilizado por meses, mas sempre tem essa revisão, então é sempre aconselhável que a gente faça cerca de 1 ano a 2 anos depois.